À medida que o pessoal for entrando aqui, aí a gente vai olhando e depois eu vou subir a gravação para vocês, tá? Então, como eu estava falando, olha, a maioria vai apresentar a imagem fantasma, que são aquelas sombras que eu mostrei, tá? Imagens duplicadas só se o equipamento não estiver bem regulado, né? Ou se a gente não souber posicionar bem o paciente e fazer a angulação correta para que haja a formação da imagem, ok? Quais são as indicações, então, da radiografia panorâmica? No geral, né? Então, tá aqui, ó. Avaliação da condição da saúde bucal, da relação entre os dentes descidos e permanentes, de anomalias dentárias, tá? Ou, só um minutinho. Então, começando de novo aqui. As indicações, né? Avaliação da condição da saúde bucal no geral, tá? A relação dos dentes descidos e permanentes. Caso a criança ainda tenha uma dificuldade na erupção dos dentes permanentes e estão lá os descidos, o dentista normalmente ele até pede uma radiografia panorâmica para ver como que estão, por exemplo, as raízes dos dentes descidos. Às vezes essas raízes elas estão muito agarradinhas e vai precisar de uma extração mesmo cirúrgica, né? Para que os dentes permanentes possam aparecer, ok? Avaliação de anomalias dentárias, aí podem ser várias, né? Fraturas e pré-cirurgia. Por quê? Porque a gente vai fazer, além da panorâmica, a gente vai fazer a teleradiografia para que o dentista possa fazer todas aquelas medições que nós mostramos na aula passada da teleradiografia, que pode ser feita também na radiografia panorâmica, tá? Como uma complementação, ó, lembra que eu falei? Como uma complementação das radiografias intrabucais. A delimitação de alterações patológicas. Nesses casos de alterações patológicas, a gente está mais relacionado à pesquisa de prováveis tumores, sejam benignos ou malignos, tá? E também, numa primeira avaliação, o dentista vai fazer aquela inspeção, vai olhar, vamos supor que seja a apresentação de um tumor benigno ou maligno, não sabe ainda, na região de gengiva, tá? Ele aí sim é mais prudente ele pedir uma radiografia panorâmica e vai fazer essa avaliação. Caso essa avaliação não seja completamente esclarecedora, ele pode passar para outros procedimentos, tá? Desculpa, gente. Complementando, vamos hidratar, né? Complementando o exame que foi realizado. Anomalias de forma, tamanho e contornos de estruturas maxilomandibulares e adjacentes. Isso no caso de que se, numa visão mesmo, você olhou para a cavidade oral do paciente, observou as unidades dentárias dele. Infelizmente, está lá aquelas unidades dentárias mais estranhas, né? Você pode, com certeza, ele vai pedir as radiografias intra e extraorais, tá? Para essa avaliação. E, de acordo com o que for diagnosticado, ele pode fazer, pode propor o tipo de tratamento, né? Cirúrgico, ortodôntico, seja lá qual a indicação for, ok? Então, isso facilita muito na observação do dentista. Como que a gente vai posicionar? Pedir o paciente para remover objetos metálicos, como sempre, né? Brinco, colar, grampo, óculos, se tiver prótese bucal removível, se não tiver, vai ficar por lá mesmo. Temos sempre que explicar o que vai acontecer, independente do exame que a gente vai realizar, tá? Sempre explicar para o paciente, olha, eu vou te posicionar assim,
você vai fazer assim, ou você não vai fazer nada, você vai escutar um barulho pequenininho, você vai escutar um barulhão. Tem que avisar o paciente para que ele não se surpreenda, né? Então, vou começar o exame da radiografia. Ó, você vai escutar um barulhinho, pi, que é o disparo da radiação, né? Ó, vou começar o exame, o senhor vai escutar um barulhão, pu, fazendo uma ressonância magnética. Então, tudo a gente tem que explicar para o paciente, tá? Não só por uma questão de respeito ao paciente, mas para uma questão de qualidade de imagem e de posicionamento. Você não falou nada com o paciente, você vai fazer alguma coisa, ele... Pronto, acabou seu exame, né? Colocar o avental de chumbo no paciente e posicionar a cabeça do paciente no aparelho. Então, tá aqui o posicionamento, olha. De um lado, aqui tá mais fácil de ver, ó. De um lado, eu vou ter o receptor, do outro lado, eu vou ter o... De um lado, eu vou ter... É isso mesmo. De um lado, eu vou ter o receptor, do outro lado, eu vou ter o emissor. Então, esse equipamento, ele gira, né? Como a gente já mostrou, aí na cabeça do paciente. Então, depois, no processamento da imagem, vai aparecer aquela imagem que eu mostrei anteriormente já no computador, tá? Então, nós temos aqui, ó, o plano médio sagital perpendicular ao plano horizontal e o plano de Frankfurt paralelo ao plano horizontal. O que é o plano de Frankfurt? É a linha tragus-comissura, tá? Essa linha tragus-comissura é chamado plano de Frankfurt também. Então, posicionei todo o paciente bonitinho, né? Aqui está mostrando o mordedor, que é para separar as estruturas dentárias, e aqui lateralmente está mostrando aqueles estabilizadores da cabeça lateral do paciente, tá? Obviamente que isso aqui é figura de manual de equipamento, né? Então, às vezes, não se coloca aquele posicionamento anterior aqui para não comprometer a imagem bonitinha aqui da paciente, né? Da modelo. E, normalmente, os equipamentos, eles têm esse suporte, tá? Para poder dar equilíbrio para o paciente. Existem alguns equipamentos, como eu já disse para vocês, tem equipamento de todo jeito, né? Então, existem alguns equipamentos onde o paciente fica sentado, tá? Os mais modernos, o paciente fica em pé e é tão rápido que não compromete em nada. É mesmo só para dar uma estabilidade para ele, um equilíbrio maior para o paciente. Ah, mas o paciente não consegue fazer o exame em pé, ele não tem condição de ficar em pé. Então, vamos ver, esse equipamento tem condição de baixar para o paciente ficar sentado? Tem. Ah, beleza, né? Ah, não, esse equipamento não tem jeito não, não dá para baixar não. Então, vamos procurar algum outro lugar aonde a gente tenha equipamento, onde o paciente possa realizar o exame assentado, tá? Mas, fora o fato dele estar assentado, o posicionamento é o mesmo, ok? Então, aqui está o plano de Frankfurt, tá? Corresponde à posição natural do crânio, né? O indivíduo na posição anatômica, passa pela essa borda superior aí do meato acústico, que está aqui na altura do tragus, e vai até essa linha posicionada aqui da órbita, que tem relação com a comissura labial, tá? Quais são os procedimentos? A gente já falou, né? Morder a canaleta do bloco de mordida para separar as arcadas superiores e inferiores. Posicionar o mento do apoio do aparelho. Tem equipamento que tem equipamento que não tem, tá, gente? Isso aí depende. Fechar as guias laterais para poder estabilizar a cabeça do paciente. Manter o paciente com a coluna reta e o pescoço esticado, né? Os pés um pouquinho afastados e a mão presa por causa da questão do equilíbrio, como eu falei. E importante, pedir ao paciente para não deglutir, né? A hora que estiver obtendo a imagem, porque senão dá artefato de movimento de deglutição, tá? Tô com a boca cheia de saliva. Procura manter um pouquinho, é super rápido o exame, né? Manter a língua presa no palato.
e os lábios selados, porque senão a língua pode dar aquela imagem fantasma, né? Porque lembra que falou que pode aparecer sombra de parte mole? Então, por causa disso, a gente pede para o paciente ter a língua presa no palato para poder tirar a possibilidade de um artefato de sombra, principalmente na região da mandíbula. Ju, Oi. quando a língua, nesse caso, aparece, ela é artefato ou ela é a imagem distorcida? É artefato de sombra. Artefato de sombra? Dá um sombreamento de parte mole. Ah, tá. Mas você tem que saber que é de parte mole. Ok? Você vai saber por causa do posicionamento, né? Que ela Ok. tá? Aí você vai ver. Aqui está mostrando a posição correta do paciente e como que o aparelho interpreta, tá? Para poder fazer aquela reconstrução. Porque como todo equipamento mostra, eu falei para vocês que a panorâmica ela parece um pouco com a tomografia computadorizada. Por que ela parece um pouco? Porque na tomografia computadorizada a gente vai ter as 3 dimensões, a gente vai ter possibilidade, é igual na ressonância magnética, né? Só que na ressonância já aparece direto para nós o plano sagital, o plano coronal e o plano axial, né? No caso da tomografia computadorizada, a gente só adquire plano axial e depois, através de uma ferramenta do sistema, a gente pode fazer a reconstrução para ter a imagem coronal e a imagem sagital. É reconstrução, tá? No equipamento de radiografia panorâmica também vai ser reconstrução. Olha para vocês verem, você posicionou o paciente lá todo bonitinho, né? A posição lá separando os dentes, a posição para apoiar aumento, pediu o paciente para elevar a língua, aí começa o exame, ó, a emissão da radiação, né? De um lado até no outro, passando pela frente, ó. Aqui o movimento, né? Mostrando o movimento, tá? E aqui se você estivesse vendo num plano axial, ok? O que você estaria vendo? Então, a imagem adquirida é a imagem no plano axial, só que o equipamento, por si só, ele já vai reconstruindo as imagens para que no final você veja num plano coronal. Então, você já vai ver toda a estrutura do plano coronal já estabelecida, tá? Então, essa é o posicionamento correto do paciente e como que a imagem vai ser gerada, olha, tá? Então, posteriormente, a gente vai ter a reconstrução do plano coronal, como a gente vê na imagem gerada. Ok? Deixa eu ver só se tem jeito de eu mostrar uma coisinha rápida aqui para vocês. Só um minutinho, por favor. Eu vou minimizar aqui só um minutinho para eu procurar aqui para vocês, tá? Só um minutinho. E vou dar uma pausa.